Boa tarde a todos. Me permitam tirar a máscara momentaneamente para entrevistar o professor Manuel Domingos. O tema do Caderno de Teresina de hoje, os militares e a democracia ameaçada. Esse termo que nós estamos usando, nós estamos copiando de uma antiga publicação da Prefeitura de Teresina, chamado Caderno de Teresina. O Manuel conhece muito bem, era pesquisador da Fundação CEPRO, foi superintendente da Fundação CEPRO nos anos 80, e o Caderno de Teresina era uma publicação para que escritores, artistas, historiadores, estudantes publicassem sobre curiosidades da cidade, mas também sobre a história de Teresina, né? E nós estamos usando, nós da Fundação Maurício Grabois, estamos usando essa expressão, Caderno de Teresina, como forma de homenagear a nossa cidade, não é? Homenagear a nossa história, de modo que é uma apropriação do nosso ponto de vista boa, porque relembra essa importante publicação, não é? E, ao mesmo tempo, nos vincula a essa cidade, não é? A Teresina, embora eu esteja em Teresina, e o nosso amigo Manuel Domingos não esteja em Teresina, está no litoral do Piauí. Então, a Fundação Maurício Grabois, um espaço do pensamento marxista e progressista, tem a satisfação de realizar mais um programa da série Cadernos de Teresina. E vocês vão poder acompanhar, o nosso amigo advogado entrevistou o médico Carlos Henrique Neri Costa, tratou de vários assuntos, inclusive da questão da pandemia, e como a nossa cidade, Teresina, pode se proteger mais diante dessa doença, não é, que se espalhou pelo mundo, não é? E dentro dessa programação do Caderno de Teresina, nós entendemos que é importante debater o momento que o Brasil vive, não é? As ameaças que a democracia em nosso país vem sofrendo, não é? E, sobretudo, nós vamos hoje aproveitar a presença do Manuel para tratar, ele que é um estudioso, é um especialista em estudos de defesa das Forças Armadas, vamos aproveitá-lo aqui para tratar dessa temática tão importante e tão inquietante, não é, para o povo brasileiro, para o povo piauiense e para o povo de Teresina. Por isso que o Caderno de Teresina entendeu esse tema como absolutamente adequado para o dia de hoje, não é? Na próxima semana, uma vez por semana, nós vamos ter também essa edição do Caderno de Teresina pela Fundação Maurício Grabois, a Fundação de Estudo e Pesquisa e Debates do PCdoB, e que aqui vem trazer esse tema tão importante. Manuel Domingos é conhecido de praticamente todos vocês, não é? Professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, não é? Foi da Universidade Federal do Ceará também. Durante muitos anos trabalhou em Teresina como pesquisador da Fundação CEPRO, foi deputado federal do nosso estado nos anos 80, no final dos anos 80, cientista político, fundou e presidiu a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e o Manuel Domingos foi também vice-presidente do CNPq. Não é? Então, Manuel, boas-vindas. Antes de fazer a primeira pergunta, eu queria deixá-lo à vontade para se apresentar também para o nosso público, para aqueles que estão nos assistindo. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dalton, é uma alegria lhe ver, conversar com você, conversar com os amigos aqui, todos os companheiros, tantas lutas, tantas
batalhas, num momento difícil como o que o país atravessa, importantíssimo nós termos essa chance de trocar ideias. É uma alegria estar aqui. E lembrando, Manuel... Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. E lembrando que hoje é dia 4 de junho, mas amanhã é dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E talvez o meio ambiente no país nunca esteve tão ameaçado em função das características peculiares do governo Bolsonaro. Aliás, o vídeo da famosa reunião ministerial revelou isso, né? O quanto o nosso meio ambiente, amanhã, 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente, o quanto ele está ameaçado. O ministro do Meio Ambiente chegou a dizer numa reunião ministerial, divulgada para o mundo inteiro, e que era hora de aproveitar essa pandemia, que a mídia está muito preocupada com ela, que a sociedade aproveitar para passar a boiada, que seria exatamente a quebra de leis ambientais, de legislação ambiental, para facilitar a ocupação da distribuição do âmbito. Eu também aproveitei essa oportunidade para fazer esse lembrete. Mas vamos começar? Com prazer. Muito bem. Vamos lá. Peça para ela acender a luz lá. Fique à vontade. Durante o regime militar, havia uma clara tensão. Me permita um pouco, como eu também sou historiador, o historiador sempre faz um pouco os antecedentes históricos para chegar no ponto que ele quer tratar. Então, me permita fazer esse pequeno retorno para lhe perguntar o seguinte: durante o regime militar, havia uma clara tensão no interior das Forças Armadas, entre um setor mais liberal, por exemplo, representado pelo general Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar, e outro que queria o fortalecimento do Estado. Talvez o Geisel seja o melhor expoente disso. Não sei, você vai poder também nos explicar caso queira. Essa divisão existe atualmente? Em síntese, há militares nacionalistas no Brasil de hoje? Olha, aquele nacionalismo expresso, sobretudo, pelo Estilac Leal, Horta Barbosa, são os Álvaro Alberto, Casimiro Montenegro, grandes nomes do militares nacionalistas, Albuquerque Lima. Essa geração, ela foi formada antes da Guerra Mundial, quando o Brasil ainda não estava, digamos, as Forças Armadas brasileiras não estavam sob a dependência estrita dos Estados Unidos. Foi formada quando havia disputas entre os fornecedores. 6 potências disputavam o fornecimento de armas para o Brasil. Quando há esse ambiente de opções, obviamente que proliferam melhor as ideias, os debates, as propostas, as noções de opções geopolíticas. Depois da Guerra Fria, nenhum desses oficiais foi formado depois da Guerra Fria. Todos os expoentes do nacionalismo vieram antes da Guerra Fria, antes da dependência profunda iniciada com a Segunda Guerra Mundial. Agora, dissidências no seio do aparelho militar, elas são comuns, aparecem todos o militar é um ambiente de disputa permanente, de competição, né? E isso é mais acentuado quando ele se envolve na política, porque a política é o campo da discordância, né? do conflito, do contraditório. E então, quando entra nesse ramo, aí as veleidades afloram também,
a vontade de poder e tudo. Sorte que, quando o militar se envolve em questões de governo, aí se ampliam, se aprofundam, né? A resposta à sua pergunta é: aquele nacionalismo referencial antigo, esse desapareceu, sumiu. Sumiu pela dependência forte dos Estados Unidos, dependência tecnológica, sumiu pela repressão após a ditadura militar. Nenhum discordante desse sistema de dependência aos Estados Unidos seria promovido, chegaria aos altos escalões, né? Os velhos oficiais que tinham sensibilidade social, que tinham, inclusive, ampla cultura, esses foram sumindo e dando vez a um novo tipo de oficial. Esses que chegam agora no poder foram formados nos anos 60 e mais especificamente nos anos 70, os anos de grande... os anos chamados de chumbo, onde havia muita repressão, muita tortura, e essa turma é a turma que está chegando. O Bolsonaro foi formado em 77, é da turma de 77 da AMAN. Imagine, são todos saudosos da ditadura. Não há, e essa ditadura se exerceu, fez um estrago dentro do ensino militar, digamos assim, impondo doutrinas e afastando eventuais vozes dissonantes. Não sobraria um Nelson Werneck Sodré na academia militar sobre o regime militar. Manuel, Bolsonaro, ao vencer a eleição de 2018, derrotou, como nós sabemos, todos aqueles segmentos políticos que ajudaram a derrubar o regime militar. E ele se elegeu defendendo a tortura e os torturadores. Isto é, quem venceu a eleição em 2018 derrotou todos os grupos políticos que ajudaram a derrubar a ditadura. Não é? Quais os erros, na sua opinião, cometidos pelos setores que derrubaram a ditadura, especialmente dos governos de esquerda, que permitiram que aqueles que sustentaram o regime militar estivessem hoje no poder no Brasil? Olha, os erros foram muito, mas, ao contrário do que um colega meu menciona, me parece que os governos populares foram derrotados por seus acertos, não foram pelos seus erros, não. Os erros foram muitos. No que diz respeito diretamente aos militares, é claro que os instrumentos de força do Estado ganharam autonomia, persistiram com sua autonomia total ao longo desses regimes, né? Desses governos militares. Autonomia total, não houve acompanhamento, então nós tivemos uma política externa independente, né? Mas vejam que coisa, o mesmo ministro que capitaneou a política externa altiva e ativa foi posteriormente ministro da Defesa. O Ministério da Defesa, que seria o elo de relação entre o poder civil e os militares, o Ministério da Defesa foi um ministério que não cuidou de questões básicas, que não atentou. Por exemplo, acho que a ida ao Haiti foi um erro. Juntou um pessoal que voltou querendo reconhecimento, né? E esse pessoal fez o quê? Ele foi para a guerra? Não, ele foi aplicar lei e ordem em um país estrangeiro. Me parece ter sido um erro. Durante o governo Dilma também, o Ministério dos Esportes juntou um bocado de militares, que são exatamente esses golpistas,
né? Os militares ganhando 40, 50, até 70 mil reais, se acostumando a viver bem e depois não se acostumando mais a um padrão que tinham se acostumado, que tinham experimentado, né? Além do que, o último ministro, que ficou pouco tempo, foi o Aldo Rebelo, né, no Ministério da Defesa, ensejou também, ele militarizou o Ministério de sorte a permitir essa articulação solta aí dos militares no processo político. Eu acredito, viu, Aldo, o Dalton, me lembrando aqui do Aldo Arantes, o Dalton, eu acredito o seguinte, que foram muitos os erros. O fato de não termos negociado mais, não termos conhecido, o Lula não atentou para esse instrumento de força, quem executou a política externa deveria estar atento também, porque não há política externa sem instrumento de força, como se sabe, né? A arma é o corolário, ou a diplomacia é o corolário da arma. Então, não houve atenção a isso, não houve alteração de nada. As Forças Armadas continuaram soltas para formular suas próprias doutrinas, e o diálogo era um diálogo até, às vezes, ou de desprezo ou de subserviência. Subserviência. Não haviam críticas, de fato, que deixassem o militar constrangido naquilo que poderia ser corrigido. Entre eles, essa visão que ofereceram nas escolas militares. Você, historiador, você ficaria arrupiado com o que se ensina acerca do Brasil nas escolas militares. Eles enxergam a história brasileira, o processo social brasileiro, a partir de uma ótica específica, que é a ótica da caserna, a janela da caserna. Isso continuou solto. Eu tive a ocasião de conversar com diversos ministros sobre a possibilidade de mudança nos currículos de formação dos oficiais. Mas todos os ministros eram, digamos assim, impotentes ou pouco antenados em relação a essa questão tão grave, né? Nós tentamos também, vale a pena mencionar isso, o governo tentou e conseguiu, né? Uma coordenação dos instrumentos de força sul-americanos à revelia dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos não iam tolerar isso facilmente. Sorte que esse golpe que aconteceu, esse tumulto todo, esse retorno, é uma resposta às iniciativas positivas que tomadas durante os governos populares, particularmente o governo Lula e Dilma, os governos Lula e Dilma. Muito bem. Eu, inclusive, Manuel, tive a satisfação de ver a sua opinião externada num debate esses dias com o professor Daniel Arão Reis Filho, um professor que foi perseguido pela ditadura, foi exilado, não é? E que, nesse debate com você, sustentou exatamente essa tese de que Dilma havia caído pelos seus erros e não pelos acertos, né, de ter incluído tanta gente na economia, no orçamento, né, incluído os mais pobres no orçamento, como o presidente Lula costuma repetir que foi feito isso durante os governos democráticos. Ele, inclusive, o professor Daniel, sustentou essa mesma opinião quando veio na UFIP. Os colegas que estão nos assistindo lá do Departamento de História da Universidade Federal do Piauí devem estar lembrados, quando lá no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí sustentou essa ideia de que não haveria golpe. Isso foi um pouco antes do golpe de 2016. Ele disse que se Dilma caísse, seria pelos erros, pela corrupção, etc. Os colegas lá do Departamento de História devem estar lembrando disso. E eu me lembro que você contraditou o professor nessa questão.
Mas isso é tão, dentro da academia, isso é tão complexo, Manuel, que veio aqui também recentemente o professor Zé Murilo de Carvalho, que você também conhece, conhecido de todos nós. A diferença é que o Zé Murilo não é um cara de esquerda como o Daniel. O Zé Murilo é um liberal, você sabe disso. Tem uma contribuição à historiografia brasileira muito grande, a obra dele é importante, assim como a do professor Daniel, é preciso considerar isso. E o Zé Murilo também sustentou a tese, só que agora, recentemente, já depois do golpe, de que não houve golpe em 2016, não é? Ou seja, que a Constituição havia sido cumprida. Então, de fato, você coloca as coisas nos devidos lugares. Né? Houve golpe e o governo caiu, embora muitos erros tenham sido cometidos. O governo Dilma caiu, não pelos seus erros, mas pelos seus acertos. Mas voltemos ao nosso tema central, que é o papel dos militares nos dias de hoje. Pensando, Manuel, no Bolsonaro como militar, como expressão daquilo que você falou, né? Ele é da escola de 77, dos anos 70, eu escrevi recentemente que Bolsonaro teria vencido a eleição favorecido pela crise econômica, que é evidente que nós estávamos vivendo, não é? A crise que começou a se desencadear em 2014, nós todos sabemos disso, e isso fortaleceu o discurso demagógico diante de um povo sem esperança, pela crise política que se instaurou desde que o Aécio e o PSDB não aceitaram a derrota em 2014, e isso acabou levando ao golpe de 2016, e também à prisão ilegal do líder das pesquisas naquele momento, que era o Lula, não é? Mas eu digo nesse texto, Manuel, que mais do que isso, de que Bolsonaro se elegeu explorando o sentimento conservador da sociedade brasileira. O racismo, o machismo, a homofobia, de ricos, pobres, de trabalhadores e da juventude, de homens e mulheres, de brancos e negros. Não é? O que você pensa sobre isso? Você concorda, não concorda? Eu acho que você levanta boas ideias, Dalton. Eu poderia acrescentar, né? Que é o seguinte, rapaz, teve mentira demais, mentiram muito, mentiram digitalmente, eletronicamente, logaritmamente. A sociedade brasileira foi enganada, né? Tiraram o principal concorrente, né? O militar paraninfou o Bolsonaro, e tomou aquilo. O militar, quando vai fazer as coisas, ele toma como missão, e missão se cumpre de qualquer jeito, vê o que é necessário fazer para, sabe? Aí ele mente, ele engana, ele dissimula, e foi isso. Houve uma fraude, na verdade. Essas eleições não foram sérias. Não foram sérias. Eu quero crer que a saída é a anulação das eleições, porque elas não foram sérias, sabe? O Daniel, que você menciona aí, Daniel Arão, inclusive dizendo que o Daniel era de esquerda. Daniel realmente foi um militante de esquerda durante a ditadura, mas nos últimos anos, o Daniel, francamente, ele se profissionalizou em atacar a esquerda. Eu não vejo, o Daniel é barra pesada. E atenuar o outro lado, por exemplo, foi ele quem começou a disseminar essa história de ditadura cívico-militar, né? Dizendo o seguinte, que não era para salientar a responsabilidade civil. Ora, não há ditadura militar sem participação civil em canto algum, né? Além do mais, a ditadura militar foi patrocinada, né? Orientada, sustentada pelos Estados Unidos. Já está muito revelado. Quando ele mete o nome civil, ele alivia. Os militares adoraram.
adoraram. Ninguém chama mais ditadura militar, agora é ditadura cívico-militar, que é uma forma de reduzir a responsabilidade dos militares nesse regime atroz que nós vivemos. Tá? Eu acho que as suas análises são boas, são corretas, apenas eu agregaria esse negócio. Essas eleições, para mim, elas não exprimiram exatamente a vontade do brasileiro. Eu acho que, inclusive, o impacto dessas fake news, dessas mentiras disseminadas pelos novos meios de comunicação de uma forma tão sistemática, tão assim arrumadinha e tudo, isso é razão bastante para anular. Nós estamos na frente de uma grande crise e me parece que o passo mais lúcido, o passo mais sério, Daniel diz, não, o impeachment de forma alguma, por que não? O impeachment está aí para ser usado. Ele foi usado incorretamente, talvez tenha sido usado incorretamente no caso do Collor, foi, com certeza, usado incorretamente no caso de Dilma. Aquele impeachment foi uma fraude evidente, foi uma burla da soberania popular. E agora não seria, porque a soberania popular é a expressão da vontade do povo. Se essa vontade foi fraudada, para a gente recompor o país, me parece o caminho mais adequado, essa de anulação das eleições. E o processo está correndo. Eu acho que se houver lucidez da justiça, que vença a anulação das eleições, que Bolsonaro e Mourão saiam de cena para que nós possamos auscultar a vontade real do brasileiro. Inclusive, Manuel, o processo da possibilidade de cassação da chapa está no Tribunal Superior Eleitoral, não é? Deve ser julgado, vamos aguardar. É difícil derrubar um presidente, seja via impeachment, seja cassação da chapa, sem povo na rua, sem pressão popular, né? Mas à medida que a gente conversa, Manuel, quem está nos assistindo também pergunta e quer saber, não é? A Zélma Cavalcante, que é estudante de história, conhecida nossa, você também conhece, muita gente conhece a Zélma, uma advogada hoje, faz parte de uma entidade de advogados da defesa da democracia hoje no Brasil. Ela diz assim: percebe-se um forte sentimento antipetista no seio das Forças Armadas. A que se deve isso? Se os governos petistas foram tão benevolentes com eles, né? Ou seja, provavelmente nunca um governo aparelhou, instrumentalizou e fortaleceu o aparelho militar, inclusive do ponto de vista de recurso, do orçamento, como nos governos Lula e Dilma. E mesmo assim, pergunta a Zélma, tem esse sentimento antipetista tão forte. Por quê? Olha, Zélma, querida, saudade de você. Agora, eu acho que essa pergunta já foi um tanto respondida. Me parece que os governos desleixaram relativo no que diz respeito aos instrumentos de força. Deram autonomia demais. Né? O militar, por sua vez, ele é um conservador por natureza. Isso é universal, aqui ou em qualquer canto. O militar raciocina com padrões de estabilidade, sobre todos os aspectos. Né? E não se envolve em grandes mudanças, a não ser exércitos revolucionários. O militar trabalha com essa história da estabilidade e da ordem. E essa redistribuição de renda propiciada pelos governos populares, eu estou chamando de governos Lula e Dilma, isso balançou com a sociedade. Né? De qualquer forma, eles promoveram coisas absolutamente novas no Brasil, tal como a redução da pobreza, o atendimento das camadas populares, né? Essas políticas também
de reconhecimento da mulher, de reconhecimento do negro, enfim, isso tudo são coisas que irritaram os conservadores. O militar por natureza, profundamente conservador, né? Acredito que é isso. Ele também tem um aspecto importante. Eu gosto muito de salientar o seguinte: o militar, ele estava na frente de um grande dilema. A política externa, comandada por Celso Amorim, né, a política externa apontava para uma solidariedade continental, solidariedade sul-americana. E isso é uma coisa que desajustava completamente os esquemas de Washington. Já pensou? Washington sempre teve esse espaço sul-americano como um espaço tranquilo, né? Um espaço de... Olha a lua aparecendo lá atrás de mim, né? Está dando para ver aí o céu? Uma lua. Muito bonito. Não é, rapaz? Esse litoral do Piauí é fantástico, Manuel. Particularmente o Centenário Jardim da Vovó. Né? E para quem não sabe, o Manuel, a família dele toda é do nosso litoral. Tem uma tradição antiga aí no nosso litoral. Pois é. Eu gostei de olhar aí para a tela e ver a lua aparecendo. Mas é isso, rapaz. Olha, o descontentamento, né? O descontentamento dos Estados Unidos em relação à política externa brasileira. O Brasil estava metido a besta. Imagine, BRICS, Global Player, atuando solto aí, fazendo acordo. E diante dessa mudança na ordem mundial, o país tinha que definir uma orientação. A orientação, o que houve com a vitória do Bolsonaro foi a liquidação de uma política externa, no momento de transição da ordem mundial. Nós vivemos uma situação de ruptura do ordenamento existente, né? Então, ora, seria natural que o Brasil começasse a comprar avião, a pegar tecnologia espacial chinesa, etc., fazer esses acordos, e isso tudo em detrimento das empresas norte-americanas e europeias. Então, o envolvimento dos militares se deu um bocado por conta desse negócio, sabe? Isso foi particularmente expresso, ou claramente expresso, na posse do Wilkes Barbosa, o comandante da Marinha, onde ele chega lá dizendo o seguinte: nossas alianças são com o Ocidente, que sempre foi nosso amigo. Foi engraçadíssimo um comandante militar chegar dizendo como é que vai ser a opção do Brasil, porque isso já estava combinado, né? Bolsonaro representaria o recuo, a anulação da nossa projeção na América do Sul, na África, e a tendência da diplomacia pragmática, estabelecendo alianças que nos interessassem, sem ficar vinculados a essa dependência da potência ainda hegemônica, e em franca perda de hegemonia. Inclusive, Manuel, numa entrevista hoje, a jornalista Cíntia Lages, ao vivo, o ex-presidente Lula, hoje pela manhã, disse que o Bolsonaro não passa de um bobo da corte. Quer dizer, o Lula disse que o Bolsonaro está sendo usado pela elite brasileira, a elite conservadora, escravocrata, racista, enfim, para fazer o jogo sujo, que ele é apenas um instrumento das elites. Mas isso a gente pode aprofundar na sequência do nosso debate. Vamos voltar ao papel das Forças Armadas. Em particular, do Exército. Você sempre diferencia
embora fale muitas vezes em Forças Armadas, você sempre diferencia Exército, Marinha e Aeronáutica, mostrando que há um papel diferenciado nas três instituições. Nesse sentido, Manuel, qual o papel dos militares, objetivamente, na eleição do Bolsonaro? Decisivo. Emprestou credibilidade. E foi tramado com antecedência. Foi articulado com toda, sabe, com toda sistemática. Não em 1918, no período das eleições, mas muito antes. Eu não sei quando, mas seguramente Bolsonaro começou a aparecer como opção pelo menos uns 3 ou 4 anos antes. Eu tive uma conversa com um velho líder militar da Marinha, o Almirante Flores, que havia sido ministro da Marinha, liderança intelectual muito reconhecida entre os militares brasileiros, e essa conversa foi no ano da eleição, foi 2018, né? Em julho de 2018, na casa dele, lá em Rio de Janeiro, no apartamento dele. Aí o Almirante Flores, naquela época, já me disse que tinha participado de reuniões para articulação da campanha do Bolsonaro e que ele havia advertido. Esse aí ninguém põe rédeas. Esse aí é uma opção furada. Já naquela época. Então, eu tomei um susto. Eu saí da casa do Almirante, assim, meio espantado. Como é que existe reunião? Depois foram esclarecendo a conversa que eu tive com o Santos Cruz antes das eleições. Também ele já escancarou completamente a coisa. Era uma articulação, imagine, sem o respaldo das Forças Armadas. O que seria Bolsonaro, hein? Ele teria alguma chance? Óbvio que não teria. É claro que não teria. O fato do vice ser presidente, ele disse que foi ele que escolheu o Mourão, né? É isso. Ele poderia ter escolhido o príncipe, né? O príncipe de Orleans e Bragança, mas eu não vejo que ele tivesse credibilidade, respeitabilidade, e nenhum empresário efetivamente apostaria numa aventura dessa, caso ele não tivesse respaldado pelos instrumentos de força do Estado. Não só dos militares, né? O conjunto das polícias, dessas instituições todas que mostraram ao longo dos anos um ativismo extraordinário, no judiciário, né, através da Lava Jato, do Ministério Público, né? Enfim. Agora, respeito também, considero também, não estou aqui menosprezando as coisas que você falou no seu escrito, mostrando que o lado conservador da sociedade atuou e se revelou claramente, né? Mas, olha, revelar-se através de um sujeito como o Bolsonaro, fica para nós, né, o Dalton? Bolsonaro é um espertalhão, é um sujeito que viveu de esperteza a vida toda. Eu não teria crédito, Dalton. O homem não se impõe, não se articula, não, sabe? Ele acompanha, ele fala o que acha que pode despertar atenção. Alguém soprou para ele. Fala coisas absurdas que tu apareces. Aí ele perseguiu isso a vida toda. Começou com uma tentativa de planejamento de explosão, né, no Rio de Janeiro, de explosão de depósitos de petróleo. Imagina. O sujeito começa a vida política
dessa forma. Ou seja, eu faço qualquer coisa, contanto que eu apareça. Ao longo... Isso já foi muito repetido. Esse espertalhão foi eleito com os votos daquela grande concentração militar lá do Rio de Janeiro, foi eleito vereador e deputado diversas vezes, e já foi dito e repetido, todo mundo sabe, ele não teve qualquer atuação programática em nenhuma das comissões, e muito menos na Comissão de Segurança e de Defesa. Ele não tem capacidade para isso, né? Então, diante de uma pandemia como essa, revela toda a sua absoluta incapacidade de orientar saídas mínimas. Então, é isso que nós temos na presidência e cultiva o tensionamento permanentemente. A tática dele é essa, é cultivar o tensionamento. Agora, ele chega ao extremo de tensionar com quem? Com o Congresso e com o Judiciário. Não dá. Não dá. É impossível nós termos paz, nós temos controle de pandemia, nós temos recuperação da economia, nós temos emprego, né? Nós temos controle do problema de segurança pública, né? Com esse presidente. É preciso tirá-lo. E a forma mais correta, mais justa, é a anulação das eleições. Muito bem. Manuel, veja, por que os militares apoiam o governo Bolsonaro? Você publicou um recente artigo. Está me ouvindo? Estou ouvindo, só estou dizendo o seguinte, que eu estou dando uma chance para vocês, mostrando mais um pouquinho a Lua. Né? Eu subi assim, ó. Bacana. Mas veja, é uma chance para quem está nos vendo. A Lua está belíssima. Veja, por que os militares apoiam? Você explicou para nós por que eles apoiaram a eleição do Bolsonaro. Perfeitamente. Mas por que eles continuam apoiando o Bolsonaro? Você publicou um recente artigo no Estadão intitulado "O Militar Surtou". Esse artigo teve enorme repercussão. Mereceu, inclusive, uma tuitada de Gilmar Mendes, ministro do Supremo. E o próprio general Santos Cruz fez um artigo em resposta ao seu. Talvez a parte do seu texto, Manuel, que mais repercutiu, que tenha mais chamado a atenção dos leitores, tenha sido aquela parte interpretada e repercutida pela jornalista Eliane Cantanhede, ao afirmar: no artigo "O Militar Surtou", no Estadão, Manuel Domingos Neto lembra a presença decisiva das Forças Armadas em praticamente tudo no Brasil, na história do Brasil, na engenharia, na topografia, desenho, infraestrutura, artes, ciência, história, matemática, veterinária, logística, aeronáutica, e diz que, ao final, você ainda provoca com a seguinte pergunta: para que os militares se imiscuírem com terraplanistas, criacionistas, inimigos da razão, contra a ciência e as pesquisas? E ela conclui dizendo: artigos assim servem de boia para aqueles militares que querem distância de fake news e de golpes. E o Santos Cruz, na resposta ao seu artigo, por sua vez, afirmou: o militar da reserva, seja qual for a função que ocupa, não representa a instituição militar. O desempenho de qualquer função, quando o militar está na reserva, é de responsabilidade pessoal e não da instituição. Em síntese, Manuel, temos um governo militar ou um governo apoiado por militares da reserva? Os chamados generais de pijama, como muito tem repercutido aí nas redes sociais. Os oficiais da reserva contam no jogo político, afinal de contas?
Ô, Dalton, eu não acredito que o governo seja militar, como disse a Eliane Brunner, num artigo com grande repercussão. Não acredito que o governo seja de militares, né? Não acredito que o governo seja tutelado por militares, porque se fosse um governo militar, cá para nós, tantos oficiais não teriam aceito as humilhações que tiveram que aceitar, né? Da referência intelectual de Bolsonaro, dizendo coisas inomináveis. Eu tenho dificuldade de repetir o que o Olavo de Carvalho falou acerca do comandante do ex-comandante do Exército, né? Esses ataques. Se fosse governo de militares, numa reunião ministerial, estão ouvindo os gatinhos brigando lá? Estamos ouvindo. São as contrapartidas. Eu estou aqui no jardim, oferecendo a lua aí para quem está nos vendo, mas, em contrapartida, tem os gatos também interferindo na nossa comunicação, né? O efeito colateral está ótimo, não tem problema. Mas, olha, o Dalton, você imagine, rapaz, naquela reunião, que desmoralização o Braga Neto, principal, chama até de presidente operacional. O Braga Neto ser desmoralizado daquele jeito. O homem convoca uma reunião para apresentar um plano. Um plano para o Brasil. O plano era fajuta, né? O plano não tinha consistência, mas tinham algumas ideias a serem discutidas. Aí chega o Guedes e diz: rapaz, isso não vale nada, rapaz. Bota isso para lá. E o general bota o rabo entre as pernas. Como é que você vai chamar esse governo de governo militar? Em outras circunstâncias, o Guedes, fosse governo militar, o Guedes tinha saído direto para a cadeia, né? Outra coisa, o militar é acostumado a um padrão de linguagem, a um relacionamento. Se você vai para o vestuário das academias militares, né, você tem liberdade de ficar usando palavreado, aquela coisa toda, aquelas piadinhas toscas e tudo, mas nada mais formal do que o militar em reunião oficial. É tudo padronizado, é tudo respeitoso, eles se levantam para falar, pedem licença para falar, sabem se calar, sabem ouvir, não usam palavras chulas, né? E aquela reunião, cá para nós... Ô, Dalton, você sabe o que eu me lembrei daquela reunião? O linguajar daquela reunião? Eu vou confessar aqui para vocês, não conto para ninguém. Mas eu estava... para nós. Dalton, vou falar bem baixinho aqui. Dalton, aquela reunião, eu me lembrei da cadeia. Porque quando eu tinha 21 anos, eu fui preso, nós tínhamos a ala dos presos comuns, ao lado da nossa. Tinha a ala dos presos políticos e a ala dos presos comuns. O linguajar daquela reunião me remeteu para o que eu ouvia lá dos marginais, dos assassinos, dos bandidos. É aquele palavreado, rapaz, é um negócio assim, sem, sabe, sem qualquer peia, sem qualquer limite, né? Sem qualquer limite. Aquele negócio que o sujeito falou, vamos aproveitar a pandemia para soltar boiada, para atravessar boiada. Meu irmão, né? E o militar presenciar aquilo caladinho, e depois dizer que é o militar que está mandando. O militar não está mandando, rapaz. O militar está eu não sei o que o militar está fazendo aí. Eu sei que ele está aí como se estivesse nas Malvinas, ou seja, se lascando. Ele está se desmoralizando, né? Por que ele persiste aí? Porque ele tem consciência, para ele, na visão dele, de que o maior inimigo do Brasil são as forças populares. Então, melhor sustentar Bolsonaro do que dar vez às forças populares. Ele tem também objetivos
eu acho que não seja isso que prepondera, mas que conta, conta. Essas coisas mais mesquinhas, desses cargos, desses proventos, dessa sensação de poder, né? Dessas gratificações, desses carros pretos com motoristas, dessas coisas todas. Eu acho que isso conta pouco. Finalmente, ele está cumprindo a missão de manter a América do Sul na órbita da potência hegemônica decadente. É isso, Dalton. Ok. Estão chegando perguntas, Manuel. Enquanto isso, vamos atendendo aos nossos... a nossa assistência, não é? Clarice Santiago pergunta... diz que o debate é importante, etc., mas diz assim, que você afirmou que o militar é, por natureza, profundamente conservador. Aí ela diz assim, mas em que aspectos? Se observarmos a história republicana brasileira, ela diz, 1889, 1930, 1964, percebe-se que esse grupo social esteve como protagonista em muitas mudanças que aconteceram no país. Não entro no mérito se essas mudanças foram boas ou ruins, mas não seria interessante problematizar o militar especificamente? Obviamente, ela está se referindo, Manuel, ao papel dos militares na proclamação da República, em 30, com o movimento armado de 30, etc., embora também faça referência a 64, quando você afirma que o militar é profundamente conservador, mas ele ajudou a fazer mudanças importantes na história do Brasil. Se refere a 1889, na proclamação, e ao movimento armado de 30. Olha, é ótima a pergunta da Clarice. Clarice, o militar vive dilemas identitários. Ele não sabe se quer ser policial, ser político ou ser militar. Quando o lado militar, puramente militar, aparece, isso é um traço universal, eu já repeti, já falei isso aqui, ele valoriza a estabilidade, valoriza a ordem existente, ele quer manter. Agora, ele, às vezes, procede para manter a ordem, rompendo a ordem. A essas coisas. Por exemplo, na proclamação da República, o que foi? Foi uma ruptura na ordem política para a preservação das estruturas sociais existentes. Do jeito que andavam as coisas, o Brasil suportaria mal o regime monárquico. Então, teve aquela ruptura política. Houve ruptura do ponto de vista digamos, dos valores sociais? Não me parece. Veja, a maior alteração da vida brasileira, eu acho que, de longe, maior do que essa que nós vivemos agora sob o governo Lula, foi o Estado Novo. Esse período que vai, eu diria, não apenas do Estado Novo, que começou em 37, mas lá atrás, em 1930 até 45. Aí aconteceu a mudança chave, que não apenas propiciou bases econômicas, bases de organização do Estado moderno, mas, sobretudo, um aspecto que pouca gente salienta, pouca gente vê, a sensação de integração de uma sociedade, ou seja, o avanço na consciência em si da sociedade nacional brasileira, a construção da nacionalidade. Foi durante o Estado Novo, com toda aquela repressão, que o samba foi promovido, né?
que o brasileiro começou de Vila Lobos, né? E tudo, o Brasil, enfim, começou a ter orgulho de si, porque até então isso não havia. A grande novidade é essa. Agora, é claro que nos governos Lula e Dilma, particularmente no governo Lula, os brasileiros ficaram, sim, orgulhosos de si, mas aquela identidade, aquela unidade brasileira, aquele domínio sobre os potentados locais, aquela coisa toda, isso foi obra do Estado Novo. E acolá tinha mudança e, ao mesmo tempo, conservação dos direitos trabalhistas. Foram dados para quê? E por quê? Foram consagrados para evitar o avanço de propostas mais avançadas, mais, digamos assim, mais radicais, né? Propostas, naquela época, nós estávamos vivendo ainda os efeitos multiplicadores da Revolução Socialista. E o líder popular mais prestigiado do país era um comunista, chamado Luiz Carlos Prestes, né? Então, os comunistas eram uma alternativa de poder, efetivamente, do mundo todo, não era uma coisa assim. Era a onda, a intelectualidade era majoritariamente favorável. Então, teve isso. O militar vive dilemas, ele vive de renovação e conservadorismo. Talvez seja difícil compreender e captar, mas, Clarice, é assim, as coisas são assim. Ele renova e enseja o atraso, e garante a permanência, a estabilidade. Olha, só para completar, não tem ninguém mais inovador do que o militar. Por quê? Ele está sempre querendo superar o outro, um pretenso inimigo. Portanto, ele está sempre na testa da revolução tecnológica. Vejam, tudo que acontece de espetacular no campo tecnológico é o militar envolvido. E no campo do conservadorismo, na hora em que os negros dos Estados Unidos gritam, querem respeito, queremos respeito, queremos vir, quem é que vai agir? É o militar. O mesmo militar que está lançando lá satélites, etc. e tal, grandes novidades, grandes tecnologias, é o mesmo militar que bate no povo quando ele reivindica direito. Eu vejo que a Lourdes está fazendo pergunta. A Lourdes Rufino, nossa conhecida, Manuel, pergunta, professor Manuel Domingos, quando você diz no governo o militar está se desmoralizando, você acha que a relação da sociedade com a instituição militar fica abalada? Ele confia menos na instituição cuja função é provê-la? Olhe, querida Lourdes, está vendo a lua, Lourdes? Olhe, Lourdes, eu vou repetir aqui a formulação, a metáfora do Hector Sampierre, que eu adorei, né? Ao apoiar Bolsonaro, o militar foi para as Malvinas, foi quebrar a cara, né? De lá ele não vai sair inteiro, né? Ele vai ter dificuldade de se recompor. A aventura que ele paraninfou é trágica demais, Lourdes. É trágico demais você patrocinar tanta... Olha, essa época vai estar na história do Brasil como a época das sandices, das loucuras. Não sei quando é que ela vai terminar. Das sandices, das loucuras, dos desrespeitos, da desmoralização mundial do Brasil. E quem é o paraninfo dessa história? Quem que está cobertando essa coisa toda? É o militar. Por isso eu não vejo como ele não sair arranhado. Acho que a sociedade brasileira vai sair dessa consciente de que precisa de outros instrumentos de defesa. Esses instrumentos que nós temos precisam ser profundamente transformados, sabe? Inclusive que ganhe independência relativamente ao estrangeiro.
Eu insisto aqui no seguinte: nós não podemos viver sem Forças Armadas. Sem Forças Armadas não existe Estado e não existe sociedade moderna. As Forças Armadas são indispensáveis. Agora, essas que estão aí estão patrocinando mais a confusão do que um caminho promissor para o Brasil. Tem uma pergunta que o Dalton fez, né? O militar da reserva e o militar da ativa. E isso dá uma confusão danada na esquerda, né? Mas é realmente uma questão muito difícil. Tem diferença, sim, diferença brutal. O homem armado e fardado é um. Ele, sem arma e de pijama, é outro. Mas, ao mesmo tempo, não é. Não é por quê? Porque eles têm as mesmas ideias. O de pijama é o líder, orientador, foi um instrutor daquele que está de arma e uniforme. Ele o respeita, ele pertence à mesma família. Pertence à mesma família. Não é à toa que muitos militares, não é à toa, não, é obrigatório. E muitos militares ficam quietos sem dizer nada enquanto estão fardados. Tem que ser assim. A pessoa, o homem fardado e armado, a farda significa o quê? Significa que ele não fala só, que ele tem um conjunto de força atrás. O homem fardado e armado vai entrar no debate político contigo. Isso não é debate político. O debate político é quando os debatedores entram em condições iguais. Ele só pode ocorrer livremente se os dois lados estiverem desarmados. Fora disso, é covardia e guerra. O lado desarmado vai procurar se armar também. Agora, há diferença, mas há também a aproximação. É preciso entender que, nessa fase atual, quem conta mais, essa fase, digamos, de guerra pelas almas, de busca das almas, de influência das almas, de conquista das almas, os ativistas são os reservistas. Por isso, Dalton, que os reservistas tiveram um papel tão saliente. Não são poucos, a quantidade é muito maior do que os da ativa. Os da ativa estão calados e os da reserva falam por ele. Obviamente, o comportamento vai ser diferente, mas esse menosprezo ao ativismo dos oficiais da reserva, por parte dos governos progressistas e por parte da esquerda, foi um erro brutal. Ainda hoje tem combatente democrático que acha que não é nada, general de pijama, não vale nada. Que bobagem! O general de pijama é um líder. Ele tem a sua audiência. Ele tem sua respeitabilidade. Ele tem sua ascendência. E está em casa, solto para fazer política. Hoje faz a política eletrônica. Nessa campanha eleitoral, imagine, centenas de milhares, talvez milhões de oficiais da reserva agindo freneticamente. E ele não é qualquer um, ele é um homem letrado, atuando aí, formando as almas, não só dos militares da ativa, mas dos setores mais conservadores da sociedade. É interessante que, quando se diz o seguinte, algum general vai falar o general vai falar, general, não diz que é general da reserva, toda vez diz que é general Rocha Paiva, o general da reserva Rocha Paiva, que não tem comando de tropa, é general. Aí, para a sociedade, fica o quê? Fica um general falou, meu Deus do céu, o general falou. E para o militante de esquerda despreparado, fica o quê? Fica a ideia, é um homem sem tropa, não temos que nos preocupar com ele. É ingenuidade para todo lado, relativamente ao militar, porque a sociedade não foi preparada para ter uma relação sadia, franca, honesta
um militar. Muito bem. A propósito disso, Manuel, nós já estamos chegando ao final dessa live gostosa, importante, com muita informação, mas vamos chegar à pergunta-chave, que está, inclusive, anunciada, não é, na divulgação da nossa live. Né? A democracia brasileira está ameaçada? Ou seja, Manuel, Bolsonaro tem esbravejado, sobretudo quando participa das manifestações dos seus apoiadores, aliás, manifestações durante a pandemia, né, desrespeitando todas as regras sanitárias, e tem repetido várias vezes, né, principalmente após a divulgação do vídeo da famosa reunião ministerial, ele tem repetido que se tentarem derrubá-lo, os militares irão apoiá-lo. E haverá quebra da ordem legal. Inclusive usando, ele, entre muitos, tem usado isso, não é? Uma interpretação bastante controvertida do artigo 142 da Constituição Federal, aquela que está em debate atualmente depois da fala do Aras, Procurador-Geral da República, dizendo, praticamente elegendo a partir do artigo 142 os militares como uma espécie de poder moderador da República. E, aliás, essa interpretação do Aras, ele inclusive teve que se fazer uma nota explicando isso, foi muito atacada por personalidades, por advogados, pela OAB, por conhecedores, não é? Das leis do Brasil. E mesmo o Bolsonaro dizendo isso, Manuel, há personalidades como o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, Ciro Gomes, jornalistas como Reinaldo Azevedo, que dizem que isso é um blefe do Bolsonaro, que as Forças Armadas não irão embarcar nessa aventura golpista. No entanto, o ex-ministro José Dirceu, que tem publicado muito recentemente, tem dito que há risco real à democracia, à ordem democrática. Então, eu lhe pergunto, Manuel, a jovem democracia brasileira está ameaçada? Pode haver golpe militar e uma nova ditadura? Essa pergunta me parece a pergunta fundamental, mas antes de abordá-la, eu gostaria de fazer uma crítica. Você observou sobre as condições da reunião, em nenhum momento você falou da Lua, rapaz. Que coisa, meu Deus do céu, que falta de... Onde já se viu um negócio desse? Essa Lua está belíssima, Manuel. Ave Maria, falou forçado, não vá. Eu não vejo a hora de acabar a pandemia para ir a Parnaíba tomar um vinho com você, vendo essa Lua, cara. Você promete e falha. Mas, Dalton, é o seguinte, eu acho que pode haver, sim, eu prevejo tumulto e ruptura institucional já há muito tempo. Não é que, não estou dizendo que as Forças Armadas estão a fim de dar golpe. Não estão a fim de dar golpe. Mas são as circunstâncias que estão levando para uma decisão, um momento decisivo. Não há como fugir disso, né? O presidente está a fim de ter poder de ascender a condição de autocracia, de autocrata. O presidente quer, né? E está mexendo os diversos fatores que levam a isso. Ele está promovendo milícias, ele está promovendo aí encantando os policiais militares, encantando a polícia civil, querendo ter ao seu lado a Polícia Federal, por exemplo, todos os organismos de força. Eu não acho que as Forças Armadas, que o comandante Pujol esteja querendo dar golpe, né? Não vejo assim, mas temo que ele seja envolvido nas circunstâncias, que é um conflito, né? Outro dia, eu acho que foi ontem, o Luiz Eduardo, o nosso colega sociólogo lá do Rio, falou uma coisa e muita gente ficou assombrada, né? Ele dizendo, vamos nos unir logo, rapidamente e tudo, porque o perigo é grande, daqui a pouco o fascismo toma conta e tudo. Eu acho que
ele tem certa razão. Não que as Forças Armadas estejam querendo dar o golpe, né? Porque entendem que dar golpe para sustentar Bolsonaro, olha, cá para nós, se derem golpe é para outro motivo, não para sustentar Bolsonaro. Mas elas podem, sim, ser envolvidas, serem enredadas nas circunstâncias, porque é inadmissível que nós tenhamos uma sociedade passiva diante de tantas atrocidades, Dalton. Vai ficar todo mundo assistindo aí, vamos dizer para as torcidas, fiquem em casa, né? O pessoal desempregado, o pessoal com medo da doença, o pessoal sem perspectiva. O país vai ficar o tempo todo assim, a aguentar as irresponsabilidades, as atitudes criminosas desse governo? Não, Dalton, não são assim as coisas. Além do mais, nós temos o quê? Um clima mundial explosivo. Por que explode em todo lugar e não vai explodir aqui? Até nos Estados Unidos, lá, né, a coisa pega fogo. Como é que se já, sabe, imaginar que o país seja essa ilha de tranquilidade, que não haja necessidade do instrumento de força para silenciar os opositores e tudo? Não, nós corremos risco. Em resumo, corremos risco, sim. Corremos risco de ruptura institucional. Pode vir rápido, pode demorar um pouco mais, mas eu acho que há muito tempo se acumulam fatores. Eu diria até que alguns manobram a programação de um caos programado para que a voz mais forte, a voz do fuzil, termine falando. E é o que eu temo já há muito tempo, e não vejo nenhum sinal de que isso possa acontecer. Por isso, eu defendo a unidade do maior campo de forças democráticas possível para a gente enfrentar esse risco de um regime brutal. Muito bem. Você também respondeu há pouco a pergunta do Alexandre, lá de Maracanaú, lá perto de Fortaleza, sobre a diferença entre o militar da reserva e o militar da ativa. Me parece que está contemplado também o Alexandre. Para fechar, então, Manuel, a última questão para essa, enfim, pensando daqui para frente em perspectiva, eu queria perguntar para você o seguinte: o governador Flávio Dino, do Maranhão, tem denunciado o crescente autoritarismo do governo Bolsonaro e o seu absoluto desprezo pela vida, ao sabotar todas as iniciativas das autoridades sanitárias contra a pandemia. Tem afirmado que, segundo Flávio Dino, o presidente Bolsonaro é o mensageiro da morte e do caos. Insiste na necessidade da formação de um amplo movimento de libertação nacional em defesa da democracia, para evitar exatamente essa questão da possibilidade do golpe que você acabou de expor, né? E o governador defende que essa frente em defesa da democracia envolva os mais diferentes setores, mais amplos setores, que vão da esquerda até a centro-direita, do que eu, inclusive, publiquei também em um outro artigo, dizendo a formação de uma frente que vai de Dino a Dória, né? Eu pergunto, esse movimento começou a se materializar no último final de semana, com o lançamento do manifesto Estamos Juntos. Manuel, embora o ex-presidenciável Fernando Haddad, né, entre outras lideranças, tenha o próprio Flávio Dino, Boulos, Freixo, enfim, tantas outras, Manuela Dávila, muitas lideranças nacionais, artistas, intelectuais assinaram esse manifesto. O ex-presidente Lula, além de não assinar, tem feito duras críticas a essa iniciativa. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a sua reflexão sobre esse momento, sobre essa iniciativa,
do manifesto Estamos Juntos, somos 70%, não é? Basta. São vários movimentos em defesa da democracia que começam a se formar no Brasil, mas o ex-presidente Lula, a maior liderança popular da história do nosso país, tem resistido a essas iniciativas. Aliás, a propósito disso, hoje, na entrevista que eu referi à jornalista Cíntia Lages, o ex-presidente Lula reafirmou essa posição em relação a isso. O que é que você pensa? Só para a gente fechar a nossa live. Olha, só vai para uma frente ampla, bem ampla mesmo, quem tem medo da ditadura. Quem prevê, quem analisa que nós caímos para o terror, nós estamos sob ameaça. Não é essa a avaliação do Lula. Tem gente que não está tranquilo, quieto, acha que o fascismo não é uma ameaça. Se o fascismo não ameaça, por que vai se envolver? Essa, me parece, uma percepção do Lula, que é uma percepção equivocada. Acho que, por outro lado, a tentativa de alijar Lula também é equivocada. De deixar Lula para trás, assim, de lado, e tudo é completamente equivocado. Acho que esse movimento aí dos 70 deveria ter sido discutido, né, com o presidente Lula. Acho também que essa frente, quando se abre demais, ela pode se desmoralizar. Por exemplo, foi anunciado e depois desmentido que das figuras mais torpes da história brasileira, o Sérgio Moro, assinaria ficaria efetivamente difícil, né, para o Lula assinar um negócio desse, sabe? Eu mesmo digo, meu Deus do céu, eu vou talvez entrasse, porque aliança é aliança, mas a primeira oportunidade que eu teria, né, sabe? Enfim, eu acho que esse movimento, esses diversos movimentos, eu mesmo assinei, um dos primeiros a assinar, aquela abaixo-assinado que resultou da carta do Luiz Eduardo. Né? Luiz Eduardo lançou a carta, isso foi semana passada. Aí, uma das pessoas, nós participamos de um grupo de 250 professores, e alguém lembrou, olha, essa carta está tão boa que pode dar vez a um manifesto. Aí, rapidamente, alguém transformou a carta em um manifesto, e esse manifesto foi rapidamente, obteve milhares de assinaturas numa rapidez muito grande. Eu digo, Dalton, que é um manifesto antifascista. O problema é que nós tínhamos a consciência de que o fascismo, todos tínhamos a consciência, o fascismo é uma ameaça real. Agora, tem gente, por exemplo, o Daniel, que esteve conosco recentemente, Daniel Arão, diz que não tem fascismo. Né? Aí, por que ele vai assinar? Quem não está preocupado com isso, sabe? E me parece que o Lula... Quando é que ele afirmou naquele debate que assinou, o Daniel Arão assinou o documento, né? O manifesto. O antifascista? Não vi. O Estamos Juntos. O Estamos Juntos aí tudo bem, né? Mas esse documento Estamos Juntos, ele não aponta claramente para o fascismo, o outro aponta. Né? É a defesa da democracia contra o autoritarismo crescente, como disse o governador Flávio Dino. Pois é. Não, rapaz, a posição do Flávio Dino, no que diz respeito a necessidade da frente, ela tem sido correta. Tem sido correta. Não vejo, sabe? Agora, já que o Lula não está liderando a frente, a liderança da frente também não pode ignorar o Lula. Mesmo ele estando... Não vê, ele está cuidando do PT, está cuidando das coisas lá Mas é indispensável, porque eu não vejo grandes movimentos no Brasil
movimentos amplos, efetivamente, sem o PT e sem o Lula. Isso é absurdo. Não dá. Agora está na hora de procurar o Lula. Procurar seriamente, ouvi-lo e aceitar ponderações do Lula e tudo, e unir, alimentar o sentimento anti-Lula no momento, sabe, Dalton, não ajuda. Até ficar atacando o PT, não dá. O PT é o maior partido do país, continua sendo. Ele pode não ser daqui a pouco tempo, mas ele tem toda uma história. Enfim, a frente fica descaracterizada. Essa é a minha opinião. Já que nós estamos encerrando, eu quero aqui dizer minhas palavras finais, pois você vai... Eu só queria dizer que você também acabou respondendo a pergunta do professor Marcelo Amorim. Então, me parece que todos aqueles que perguntaram foram devidamente contemplados. E eu, em nome da Fundação Maurício Grabois, que eu tenho a honra de presidir, aqui a sessão estadual, deixo você à vontade para suas considerações finais em relação a essa nossa iniciativa, e a partir dessa belíssima lua que você nos permite contemplar, diga então as suas palavras finais. E muito obrigado por ter aceito o convite. Olha, Dalton, Esperamos você. Dalton, você sabe que é uma alegria sempre conversar com você. Eu adoro conversar com você, apesar de, às vezes, você nem sequer olhar para a lua, né? E adoro também conversar com os meus amigos queridos, meus companheiros de Teresina, do Piauí. Eu acho que talvez tenha gente ouvindo isso que não seja nem do Piauí, né? Está na hora de nós conversarmos no máximo, analisarmos com profundidade as coisas, superarmos certas falhas, certos equívocos. Acho que o ator central hoje na dinâmica política brasileira são os elementos de força, e fico espantado como os democratas, às vezes, são despreparados para... sabe, sobre isso. Nós nos enganamos acerca da justiça, acerca do judiciário, nos enganamos muito acerca do Ministério Público e acerca dos militares. E estamos onde estamos. O aparelho de Estado, hoje, está se voltando contra a democracia. Só a amplitude, a força, a mobilização do povo brasileiro pode evitar que nós caiamos na profunda tristeza. Agora, nós vivemos tensos, né, com medo do dia seguinte, mas que a gente jamais, em circunstância qualquer, né, mesmo no momento mais tenebroso e triste dessas quarentenas, deixemos de dar uma espiadinha nas coisas bonitas. Assim. Belíssimo. Um abração. Tá. Manuel, o Elbert está mandando um abraço para você também, acabou de... parabéns à Fundação, o advogado Elbert Maciel diz parabéns à Fundação Maurício Grabois Piauí, grande debate. Caderno de Teresina abre um grande leque de debates sobre a nossa cidade e o nosso país, com um enfoque eminentemente marxista. Novos e importantes debates virão. A propósito disso, eu já aviso aqueles que estão nos assistindo, vai ser amplamente divulgado também, que na próxima terça-feira, a advogada e historiadora Zelma Cavalcante estará entrevistando, numa nova edição do Caderno de Teresina da Fundação Maurício Grabois, estará entrevistando o historiador professor Bernardo, do lado do meu colega, Departamento de História da Universidade Federal do Piauí, ele que tem uma tese de doutorado muito saborosa, Manuel, como você gosta de usar essa expressão, sobre a cultura de Teresina, sobre esses aspectos importantes que formam
a cultura de nossa cidade. Será muito gostoso esse debate, que ocorrerá na próxima terça-feira, mais uma promoção da Fundação Maurício Grabois, nisso que nós estamos chamando, nesse evento, que nós estamos chamando de Caderno de Teresina. Muito obrigado, Manuel. Um abração para todos. Grande abraço. Abraço a todos, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado.